Fala galera, vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. São Paulo descarta a contratação do lateral Henrique Silva que interessa ao Corinthians. Tricolor paulista não vai brigar pela contratação do defensor e caminho fica livre para o Corinthians fechar com o jogador. SPFC em busca de lateral. O São Paulo deseja reforçar o elenco para o segundo turno do Brasileirão e a reta decisiva da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. O time de Luiz Zubeldia tem algumas carências no elenco. Um setor que precisa ser reforçado é a lateral esquerda. O jovem Wellington tem contrato apenas até dezembro e assinou um pré-contrato com o Southampton da Inglaterra, como apontou matéria da página Bolavip São Paulo. Um sonho de consumo do presidente Júlio Casares é contratar Alexandro e Santos, mas o negócio é difícil e ainda não avançou. Santiago Montiel do Argentinos Júniors também foi debatido nos bastidores, mas nada de concreto aconteceu. Desta forma, foi especulado que o tricolor poderia entrar na briga com o Corinthians por Henrique Silva, que estava no Lyon da França. Mas o jornalista Jorge Nicola explicou que não existe interesse por parte do clube da Fé. O jogador está livre no mercado. De acordo com o comunicador, o lateral de 30 anos foi oferecido para o São Paulo, além do Grêmio. O atleta surgiu na base do Vasco e na última temporada atuou pelo Lyon, mas o seu contrato se encerrou. Vale lembrar que Henrique Silva tinha tudo certo para assinar com o Nantes, da França, mas o defensor não passou nos exames médicos e agora, os seus representantes buscam um clube no Brasil. Nome foi sugerido, mas no São Paulo não haverá acordo. Uma pessoa do SPFC na manhã desta quarta-feira, 7, me assegurou que o nome dele está descartado, disse Jorge Nicola em seu canal no YouTube. SPFC adota cautela nos bastidores. Com esse cenário, aumenta as chances de Henrique Silva acertar com o Corinthians. O tricolor, por sua vez, quer reforçar o time de Zubeldia, mas aponta não estar desesperado no mercado da bola, segundo Jorge Nicola. A ideia dos dirigentes do clube paulista é contratar um lateral e mais um meio-campista, mas acredita que o elenco é bom o suficiente para chegar forte na reta decisiva da temporada. Corinthians vacila no mercado e Henrique Milagres, ex-Lyon, é oferecido ao São Paulo. Lateral de 30 anos passou 8 no Vasco e pode voltar ao Brasil. São Paulo busca um jogador na função para brigar com Wellington. Notícias do São Paulo sobre lateral. São Paulo deu uma estacionada na busca por um zagueiro e um lateral esquerdo. Clube ainda monitora o mercado, mas sem muita ênfase. Ideia seria buscar opções baratas e chegariam para compor o elenco. Wellington vai ficar até o fim do ano, e isso tranquiliza na esquerda. Na zaga, Igão tem conquistado Zubeldia. Ferraresi desfalcaria em poucos jogos com a seleção até o fim desta temporada com datas FIFA. Moreira pode fazer a lateral esquerda e a função de volante no São Paulo, mas não deve ser utilizado nessas funções com Zubeldia. O lateral direito fica após interesse do Vitória e vai brigar por posição no setor. Henrique oferecido. Segundo informações do jornalista Rafael Emiliano, do Avante Meu Tricolor, o lateral esquerdo Henrique, do Lyon, foi oferecido por empresários para jogar no clube paulista nesta reta final de temporada. O atleta não teve seu contrato renovado com o Lyon e também não assinou com o Nantes França após ter tudo acertado. Ele acertou um vínculo de 3 temporadas, mas foi reprovado nos exames médicos franceses. Nos últimos dias, o atleta esteve bem próximo de se tornar jogador do Corinthians. As tratativas estavam muito bem encaminhadas, mas o técnico Ramon Dias avisou que usaria Hugo e Matheus Bidu como opções. Apesar disso, segundo Samir Carvalho, o negócio não está descartado. O Corinthians negocia a contratação do lateral esquerdo Henrique Milagres, revelado no Vasco da Gama, e que atuou pelo Lyon na última temporada, mas está sem clube no momento. O alvinegro ofereceu um contrato de produtividade ao atleta de 30 anos, já que o mesmo possui um histórico de lesões na carreira. Ele atuou por 8 anos no Vasco da Gama. O tricolor paulista ainda não respondeu se vai investir no negócio. Santiago Montiel foi um nome consultado pela diretoria do São Paulo para a lateral esquerda, assim como Zabala. No entanto, os valores afastaram a possibilidade de qualquer avanço. Clube segue no mercado. Rafael é procurado pelo São Paulo para negociar renovação do contrato. Contratado em 2023, goleiro ganhou a confiança da torcida rapidamente. Destaque positivo na equipe paulista. Ainda na janela de 2023, para o começo da temporada, o São Paulo anunciou a contratação de Rafael, goleiro que estava no Atlético Mineiro. Rapidamente o arqueiro se tornou titular da posição, fato que não mudou com Zubeldia.
Pelo desempenho apresentado em campo, Rafael criou um vínculo com o torcedor são paulino que, após a aposentadoria de Rogério Ceni, viu alguns goleiros embaixo do gol, mas sem sucesso com a camisa do tricolor paulista. O atual contrato de Rafael é válido até 2025. Dessa maneira, de acordo com Dom André Hernan e Felipe Silva, o São Paulo inicia negociações para renovar o vínculo do goleiro titular. Os detalhes da possível renovação. Conforme informado por André Hernan e Felipe Silva, a ideia da diretoria do São Paulo é ativar a cláusula do atual vínculo, ou seja, o novo contrato pode ser até o fim de 2026. Também há possibilidade de estender ainda mais esse período, ser mais de um ano para a renovação contratual. Staff do goleiro e diretoria São Paulina possuem uma boa relação e ainda no 2 graus semestre, as conversas devem avançar. Com a camisa do São Paulo são 98 jogos realizados com o título da Copa do Brasil 2023 e da Supercopa do Brasil de 2024, sendo fundamental em ambas as conquistas. Notícias do São Paulo. Até o momento, na atual janela de transferências, o São Paulo trouxe Marcos Antônio, volante de 24 anos. Todavia, o jogador ainda não estreou com a camisa do tricolor paulista. Outros nomes são vinculados ao clube paulista, principalmente no meio de campo. Paul Fernandes e Thiago Mendes sendo os principais alvos da diretoria, mas nenhuma negociação avançou nos últimos dias. Alisson começa processo de fisioterapia no São Paulo após lesão contra o Grêmio. Volante sofreu uma lesão diante do Grêmio, problema que o deixa fora da temporada. Passo importante para retornar. O São Paulo perdeu a dupla titular de volantes na temporada de 2024. Pablo Maia e Alisson não estão à disposição de Zubeldia para as competições que o tricolor paulista está disputando. Alisson, um dos principais destaques no atual elenco, sofreu uma fratura no tornozelo direito contra o Grêmio, ainda no mês de julho. Logo em seguida, o volante passou pelo procedimento cirúrgico. De acordo com o GE, Alisson está no começo do processo de fisioterapia. O volante segue andando com o auxílio de muletas e também uma proteção com a bota imobilizadora. Os titulares com Zubeldia. Alisson deve ficar à disposição de Zubeldia no começo da pré-temporada de 2025. O mesmo para Pablo Maia, outro titular do São Paulo. O jovem revelado em Cotia passou pelo procedimento para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. No São Paulo x Flamengo, Zubeldia optou por Luiz Gustavo e Bobadilla entre os titulares. Recentemente, a diretoria de Casares reforçou o elenco com Marcos Antônio, mas o camisa 20 ainda não estreou pelo tricolor paulista. Luiz Gustavo vive momento positivo em campo. O experiente volante também é elogiado por boa parte da torcida. Com contrato até o final deste ano, o jogador já é assunto para uma possível renovação. Que ainda não deu certo na Premier League, surpreende o fã do futebol. O Manchester United pagou muito caro para tirar Antony do futebol holandês, há algumas temporadas. Ao todo, a operação custou cerca de 330 milhões de reais, 52 milhões de euros. A contratação do brasileiro foi um pedido de Ten Hag. Com 11 gols marcados em 82 jogos realizados, o Al Nassr pode ser o destino de Antony na nova temporada. Segundo o Gol Brasil, o time de Cristiano Ronaldo está preparando uma oferta de 30 milhões de libras pelo atleta. Man United está aberto a vender. São Paulo lucraria. A matéria conta que o Al Nassr vai oficializar uma oferta de 214 milhões de reais ao Man United em breve para tentar um acordo envolvendo o brasileiro. Lá fora, dizem que os vermelhos querem vendê-lo. O plano do United em se desfazer de Antony tem relação com o alto salário do jogador e, acima de tudo, recuperar parte do investimento realizado perante ao Ajax, há 2 temporadas. O que poderia melar o possível acordo entre as partes é a vontade do jogador. Jovem aos 24 anos de idade, ir para o futebol saudita pode não estar nos planos e, assim, a transferência não ter sucesso. O São Paulo está de olho em toda essa situação. O clube de Cotia revelou o atacante para o futebol e, caso ele seja vendido, terá direito a uma parte do dinheiro, o que ajudaria nas finanças do clube.